Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início à 23ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 16 de maio de 2019. Peço à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Mendes. Lista de presença dos senhores vereadores à 23ª sessão do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, 16 de maio de 2019. Presidente, Enés Nogueira Fernandes Passos, presente. Vice-presidente, Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, presente. Primeira secretária, Carla Patrícia Pagliari Ferreira Siqueira Santos, presente. Segundo secretário, Jorge Henrique Costa de Oliveira, presente. Vereador Edelcio Gomes, presente. Vereador Francisco Martins Tancredo, ausente. Vereador Jaime Tavares, presente. Vereador Leandro Gonçalves Martins, presente. Vereador Luiz Antônio Gomes Leôncio, presente. Havendo o número legal, está instalada a sessão. Senhores vereadores, foi encaminhado por e-mail minuta da ata da 22ª sessão, para que na próxima a gente possa votá-la. Peço então à primeira secretária que leia o expediente do dia. Gabinete do Prefeito, ofício 078/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enés Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, pelo presente expediente encaminhamos a essa egrégia Casa de Leis o decreto municipal número 041, 13 de maio de 2019. Subscrevo com os votos de elevada estima e apreço, atenciosamente, prefeito municipal Rogério Rientes. Ofício 089/2019, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enés Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CMM de número 028/2019, de autoria do edil vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho e do edil vereador senhor Jorge Henrique Costa de Oliveira, requerendo à mesa informações sobre a captação, tratamento e monitoramento de qualidade de água. Ofício 090/2019, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enés Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CMM de número 031/2019, de autoria do edil vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho, requerendo à mesa informações sobre a empresa responsável pelo serviço de limpeza pública, Macvale. Ofício 091/2019, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enés Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CMM de número 014/2019, de autoria do edil vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho, requerendo à mesa informações sobre o programa Primeiro Emprego, implantação da Lei Municipal 1985/2019. Ofício 092/2019, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enés Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CMM de número 021/2019, de autoria do edil vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, requerendo à mesa informações sobre instalação de dispositivos de rastreamento e monitoramento via satélite nos veículos ou equipamentos contratados pela municipalidade. Ofício 093/2019, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enés Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, pelo presente expediente encaminhamos a essa egrégia Casa de Lei Municipal número 2002, de 14 de maio de 2019. Subscrevo com os votos de elevado estima e apreço, atenciosamente, prefeito municipal Rogério Rientes. Gabinete Vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerimento CMM número 039/2019. Resíduo hospitalar. Requerente, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerido, prefeito Rogério Rientes.
Considerando que o lixo hospitalar, também chamado de resíduo hospitalar e de resíduo de serviços de saúde, é do tipo de lixo proveniente do atendimento a pacientes ou de qualquer estabelecimento de saúde ou unidade que execute atividades de natureza de atendimento médico, tanto para seres humanos quanto para os animais. Considerando que seja qual for sua origem ou tipo ou descarte do lixo hospitalar, deve ser feito seguindo regras específicas que evitem contaminação ambiental. Considerando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabeleceu regras nacionais sobre o acondicionamento e tratamento do lixo hospitalar gerado, de origem ou destino, aterramento, radiação e incineração. Requeiro à mesa ouvir o douto plenário na forma regimental que se oficia ao chefe do Executivo no sentido de encaminhar a esta Casa cópia aos seguintes questionamentos. Qual o valor da despesa com a destinação dos resíduos hospitalares de janeiro de 2018 até a presente data, mês a mês? Encaminhar cópia de contrato com a empresa responsável pela destinação deste resíduo. Qual o quantitativo coletado mês a mês? Especificar os estabelecimentos atendidos pelo serviço e o quantitativo individualizado de cada um, de janeiro de 2018 até a presente data. Sala das Sessões, 16 de maio de 2019, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, requerimento CMM 040/2019. Assunto: descumprimento da Lei Municipal 1709/2014. Requerente Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, requerido Prefeito Municipal Rogério Riente. Considerando a Lei Municipal 1709, 25 de fevereiro de 2014, considerando a Lei Municipal 1469, 10 de janeiro de 2011, artigo 85, onde é assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, sempre no mesmo mês e sem distinção de índices, nos termos do artigo 37 da Constituição da República. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, ouvido do douto plenário, que se oficie ao prefeito municipal, senhor Rogério Riente, no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa resposta às seguintes indagações. Qual a justificativa legal para o descumprimento da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais no ano de 2019, até a presente data? O município pretende regularizar essa situação? Se a resposta for sim, qual o prazo previsto? Sala das Sessões, 16 de maio de 2019. Vereador Vice-Presidente Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, requerimento 041/2019. Assunto: denominação e delimitação do bairro Ponte do Rocha. Requerente Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, requerido Prefeito Municipal Rogério Riente. Considerando abaixo assinado, documento em anexo, dos cidadãos residentes e domiciliados no bairro Ponte do Rocha, onde solicitam a devida isonomia, reconhecimento e justa correção dos documentos expedidos pela municipalidade. Considerando que os documentos expedidos pela administração municipal constantemente refere-se o bairro Ponte do Rocha como bairro Cinco Lagos. Considerando a necessidade de se preservar a história dos antepassados das famílias tradicionais que trabalharam e criaram suas famílias no sossego e tranquilidade do bairro Ponte do Rocha. Considerando a importância de se delimitar os bairros com exatidão, pois com isso é possível observar quais áreas precisam de mais atenção na questão de saneamento básico e realizar uma melhor distribuição dos recursos, além de ser um dado oficial que acaba sendo utilizado pelos cartórios. Considerando, finalmente, o croquis documento e anexo apresentado juntamente com abaixo assinado, sugerindo a delimitação do bairro Ponte do Rocha com outros bairros e municípios adjacentes. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, ouvido do douto plenário, que se oficie ao prefeito municipal, senhor Rogério Riente,
no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa resposta às seguintes indagações. Na política de zoneamento urbano municipal, há delimitação de área e denominação de bairro como Ponte do Rocha? Se há denominação e delimitação da área, quais são os limites? Encaminhar documentos comprobatórios. Se a resposta anterior for negativa, sob qual tratamento, isto é, relativo a qual bairro tratados os moradores da área destacada em vermelho no croquis anexo. Sala das Sessões, 16 de maio de 2019, vereador, vice-presidente, Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerimento CMM 042/2019. Assunto: informações sobre gastos com pessoal. Requerente Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerido Prefeito Municipal Rogério Rientes. Considerando que o percentual apurado dos gastos com pessoal no terceiro quadrimestre de 2018 ultrapassou aquele previsto no artigo 59, inciso 1º, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando o município sujeito ainda às vedações previstas no inciso 1 a 5º, no inciso 1 a 5 do parágrafo único do artigo 22 da lei já mencionada, haja visto o limite prudencial ter sido também alcançado. Sala das Sessões, 16 de maio de 2019, vereador vice-presidente Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerimento CMM 043/2019. Assunto: manutenção e melhorias de condições da via. Requerentes vereadores Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho e Delcio Gomes. Requerido Prefeito Municipal Rogério Rientes. Considerando a indicação CMM 075/2018, de autoria dos vereadores, que esta subscreve, indicando a necessidade de retirada das colunas... Indicando a necessidade de retirada das colunas e do muro existente na estrada da Rua Professor Sérgio Nader Pereira, bem como rebaixamento de tampas da caixa de passagem, bem como o rebaixamento da tampa da caixa de passagens ali existente, ou, no caso, impossibilidade, que fosse procedido ao nivelamento da via. Considerando que a referida indicação busca resolver um problema existente já de longa data e que vem prejudicando sobremaneira o trânsito dos veículos naquele trecho do Logradouro, que merece salientar, apresenta um tráfego intenso pela proximidade do Fórum Municipal e por ali ponto de manobras, visto tratar-se de uma via sem saída, o que mais se agrava por ser ainda um percurso de grande número de ônibus escolares que atendem os alunos do CEP Brizolão Municipalizado 288, professor Rui Gonçalves Ramos. Considerando que o problema foi agravado com a retirada da tampa da caixa de passagem ali existente e que vem colocando em risco a incolumidade dos transeuntes da aludida via pública, bem como dos motoristas que ali trafegam. Considerando ainda que a administração municipal não se dignou, ao menos em colocar uma sinalização de alerta para o perigo existente, conforme faz prova as fotos em anexo. Requeremos à mesa diretora, na forma regimental, ouvido do doutor plenário, que se oficie ao prefeito Rogério Rientes, no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa resposta às seguintes indagações: por qual motivo não foram tomadas as medidas necessárias para solucionar o problema ali existente? Problema este que foi agravado em decorrência da omissão e responsabilidade da administração municipal. Sala das Sessões, 16 de maio de 2019. Vereadores Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho e Delcio Gomes. Gabinete Vereador Delcio Gomes. Indicação CMM 023/2019. Assunto: troca de lâmpada, fotocélulas e reator no conjunto habitacional Nossa Senhora Aparecida Ponte do Rocha. Requerente vereador Delcio Gomes. Requerido prefeito Rogério Rientes.
indico ao chefe do Executivo, na forma regimental, que realize com urgência a troca de lâmpadas, fotocélulas e reator no conjunto habitacional Nossa Senhora Aparecida Ponte do Rocha. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que a escuridão e a sensação de insegurança têm dificultado o acesso das pessoas que passam por ali. Sala das Sessões, 16 de maio de 2019, vereador Adelso Gomes. Livre a palavra no expediente. Passamos então para a deliberação plenária. Deliberação plenária, primeiramente, vou colocar em discussão a ata da 21ª sessão, que foi encaminhada anteriormente por e-mail. A ata está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata, que permaneçam como estão. A ata da 21ª sessão foi aprovada com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a discussão do requerimento de número 39, de autoria do vereador Jorge Henrique, que trata de resíduo hospitalar. O requerimento está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento, que permaneçam como estão. O requerimento sobre resíduo hospitalar foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a deliberação do requerimento de número 40, de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que trata do descumprimento da Lei Municipal de número 1709 de 2014. O requerimento está em discussão. Passamos para a aprovação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 40, que trata do descumprimento da Lei Municipal de número 1709, que permaneça como estão. Requerimento foi aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Passamos agora para o requerimento de número 41, também de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que trata da denominação e delimitação do bairro Ponte do Rocha. O requerimento está em discussão. Passamos para a aprovação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento, que permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos para o requerimento de número 42, também de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que trata de informações sobre gastos com pessoal. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor do requerimento, o vereador Luiz Antônio Rebelo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o meu boa noite. Quem teve o cuidado de fazer a leitura do Diário Oficial dos Municípios com relação ao relatório de gestão fiscal, pode perceber que, mais uma vez, o município ultrapassou o limite de pessoal, estando no limite prudencial de alerta. Então, sabemos que isso impossibilita o município de tomar várias atitudes, entre elas de conceder o reajuste dos funcionários públicos, como foi feito através do meu requerimento anteriormente. Então, mais uma vez, né, Nininho? É grave. O município, mais uma vez, está extrapolando o limite com gastos pessoal. O requerimento continua em discussão. O requerimento de número 42. Passamos para votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 42, que permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes.
Passamos então para o requerimento de número 43, requerimento de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo e em conjunto com o vereador Edelso Gomes. O requerimento trata da manutenção e melhoria de condições da via. O requerimento está em discussão. Com a palavra um dos vereadores requerentes, o vereador Edelso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares, todos que nos ouvem e nos assistem. Eu, o novo vereador doutor Luiz Antônio, devido a reclamações que quem trafegam, pedestre, até mesmo aqui o pessoal do fórum, aqui de Mendes, fizemos essa indicação para que o chefe do executivo, ou seja, a Secretaria de Obras e Serviço Público, tomasse a providência a respeito daquele bueiro. Mas, infelizmente, não atenderam a indicação e há também ali uma dúvida se é responsabilidade do município, se é responsabilidade da empresa. Só que eu acho, com uma boa administração, até mesmo um processo de clareza, o município, quando recebe a indicação do novo vereador, não custava os secretários se desbuçar e ver a responsabilidade do município. Vamos atender. Não é do município, não, é da empresa. Então vamos notificar a empresa. Ele tinha que acionar e mandar uma resposta. Até mesmo para essa casa. Mas, infelizmente, o secretário de obras deve estar dormindo, né? Deve estar dormindo, deve estar no WhatsApp, alguma coisa. Menos está trabalhando. Porque quando a gente faz essa indicação, eu não me canso de falar, nós estamos atendendo a população, estamos atendendo, né, aos munícipes. E o secretário também, ele é pago para isso, para atender aos munícipes. E agora fizemos esse requerimento. Eu liguei hoje para a rede de telefonia, até eu e o doutor estivemos conversando, e eles me deram o endereço de várias sedes onde eu poderia estar reclamando, em umas em Madureira. Mas eu estive conversando com o jurídico dessa casa, acho que em Volta Redonda tem. Então a gente vai entrar em contato, né? Vou levar a cópia dos ofícios, fotos que a gente tem anexadas, para que a gente tome ciência, né? Como eu me lembro bastante tempo atrás, no Rio de Janeiro, tinha essa dificuldade, o buraco do Moreira ou o buraco de fulano de tal, né? Aqui está a mesma coisa, né? O buraco é da prefeitura ou o buraco é da empresa, né? Só sei que esse ditado é de um, é de outro, quem sofre é quem? A população. E aquela vergonha fica ali, né? Vem juiz, vem advogados de várias regiões, vem população de vários municípios e vê essa vergonha aqui em frente ao fórum, aqui no município de Mendes, quase perto aqui da OAB, ali tem a fisioterapia, né? Onde é o tráfico de pessoas e também de veículos, fica essa dificuldade aí, a gente não tem uma resposta e uma solução. E uma coisa que se não tiver mais sendo utilizada, gasta o que ali? 1 saco, 2 sacos de cimento, para inutilizar. Se tiver utilizado, aí rebaixar, vai gastar 3, 4, 5 sacos de cimento, rebaixar, pô, acabou de resolver o problema. Isso já está aqui, ó, rolando, ó, tem mês rolando aqui. Então, a gente espera aí que, através desse requerimento, chama a atenção aí das autoridades de competência e nós vamos fazer o trabalho do executivo, do secretário. Eu me dispus hoje, a partir de hoje, fazer o trabalho dele. Já liguei para lá. Se precisar ir lá pessoalmente, eu vou lá pessoalmente, mostrar as fotos, o endereço, tudo direitinho e vamos resolver. Vamos fazer o trabalho do secretário, fazer o trabalho de vereador, fazer o trabalho de todo mundo. Se precisar, também a gente vai lá, também vira o concreto e tampa aquele buraco também. Que eu tinha para falar, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o outro autor requerente, vereador Luiz Antônio Rebelo. É só deixar registrado que essa indicação foi feita em meados de novembro de 2018, ou seja, já há praticamente 7 meses. O município não tomou nenhuma providência. O problema foi agravado, tendo em vista que hoje a tampa foi retirada e esse buraco vem colocando em risco a incolumidade dos transeuntes que ali trafegam. É um problema muito sério. Se alguém se acidentar ali, o município será responsabilizado e quem pagará essa conta somos todos nós. Continua em discussão. Passamos então para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 43, que trata da manutenção e melhoria de condições de via, que permaneçam como estão. Requerimento aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a ordem do dia. Vamos colocar primeiramente o projeto de lei de número 16.
projeto cria o Polo Diabético Integrado e Complementar Jorge Zacarias no Sistema Único de Saúde. Projeto assinado pelo vereador Leandro, pela vereadora Carla Patrícia e pelo vereador Enéas Nogueira. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei CMM 017/2019. Do relatório, o projeto de lei posto em análise se trata da iniciativa do edil Leandro Pacotim a fim de estabelecer denominação ao logradouro público, descrito como rua perpendicular à RJ 127, ao lado do loteamento Nossa Senhora Aparecida, situado no bairro Ponte do Rocha. Está errado. Está errado. Parecido, foi trocado. Isso é do... Esse sistema não é. É outro. Diabético. Desculpa, houve uma confusão aqui de parecer. Uma troca. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei CMM 016/2019. Do relatório, o projeto de lei posto em análise se trata de iniciativa dos edis Leandro Pacotim, Enéas Nogueira Fernandes Passos, Patrícia Siqueira, contando com o apoio inclusive do próprio prefeito da cidade, a fim de instituir o polo diabético integrativo e complementar no Sistema Único de Saúde da cidade de Mendes, que além do atendimento especializado voltado aos pacientes acometidos pela diabetes, visa também incentivar a conscientização da população sobre a diabetes mellitus. É sucinto o relatório, passo à análise jurídica. Da análise, a função dessa comissão, o teor do projeto acima citado, sob o prisma técnico da legalidade e constitucionalidade. Sobre o objeto, o projeto em análise, por se tratar de um tema de interesse social legislável pelos três entes, verifica-se que não há qualquer óbice nesse sentido, pois se trata de competência legislativa do município, baseada nos temas de interesse local. Sobre a iniciativa, verifica-se que não há óbice, também visto que a matéria nele vinculada é de interesse comum aos agentes políticos, notadamente por esta contar com apoio expresso do atual chefe do Executivo quando sua elaboração e instrumentalização. Conclusão: assim, pelo teor das manifestações acima mencionadas, esta comissão reuniu-se e entendeu-se que o projeto de lei 016/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa casa, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, Mendes, 16 de maio de 2019. Presidente Leandro Gonçalves Martins, relatora Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos, membro Edelcio Gomes. A matéria de número 16 está em discussão. Com a palavra, um dos vereadores autores, vereador Leandro. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais pares, a todos os presentes. Bom, como eu falei na última sessão, esse é um projeto que já vem sendo discutido de 6 a 7 meses, porque a gente tem observado que o problema crônico na cidade com relação à diabetes tem só aumentado, e chegando a casos de amputação dos membros. Então a gente percebeu, como foi falado semana passada, que 66% desse tipo de doença está concentrado no sexo masculino e 34% no sexo feminino. A intenção, a ideia do polo é justamente concentrar esse tipo de paciente que talvez não tenha tido a mesma atenção nos postos de saúde, para que nesse polo tenha todos os profissionais capacitados e treinados para que venha tratar com o melhor cuidado e que não chegue a um estado final de amputação da maioria dos casos. Então a gente está colocando esse projeto de lei
É lógico, a gente não vai entrar com 100% logo de cara, mas a gente vai iniciar e analisando todas as situações, a gente vai lá na frente conseguir reduzir com transporte, reduzir com fitas e materiais de uma forma geral. Então, desde já eu peço apoio aos nobres pares e com certeza isso quem ganha não é vereador, não é prefeito, não é vice-prefeito, quem ganha são os pacientes e a cidade de mente, que vai com certeza começar a utilizar esse espaço de uma forma mais abrangente e a gente vai estar fiscalizando, trabalhando em cima para que isso possa, de uma forma geral, agregar valor a todas as pessoas do município. Então, desde já, agradeço a atenção e o apoio dos demais pares. Continue a discussão, projeto. Com autoria, vereador Jorge Henrique. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais pares, aqueles que nos assistem em plenário e através da TV Câmara. Eu gostaria de, mais uma vez, gostaria de dizer aos autores do projeto que eu parabenizo vossas excelências pela apresentação do referido projeto. Não se pode negar que um polo diabético é algo relevante para a cidade. Mas eu tive dando uma olhada na matéria lida pelo vereador Leandro, um dos autores do projeto, com relação às estatísticas e tudo mais. E nessa proposta, que foi elaborada por alguns profissionais, eu percebi, vereador, que existem uma série de funções que são necessárias para a criação do polo diabético. Já tinha falado anteriormente na leitura do projeto que tinha uma preocupação não com a criação do polo, mas com a efetivação e que a nossa população pudesse verdadeiramente ser atendida, uma vez que não estava, algumas vezes, os pacientes diabéticos não encontram seringa de insulina, fita para medir, fazer o glicoteste e alguns materiais básicos para o paciente portador de diabetes. E o que me chamou a atenção, o que eu gostaria de passar para vocês na noite desse dia, foi a planilha do orçamento do polo, com todos os profissionais necessários. E fechando um valor de R$ 1.396.780 só com esses profissionais, que eles citam aqui, enfermeiros, enfermeiro cardiologista intensivista, médico endocrinologista, médico dermatologista, médico cirurgião, nefrologista, neurologista, oftalmologista. Parando aqui nos médicos, essas já são especialidades que estão prejudicadas no atendimento geral à população mendense, que a população mendense não tem acesso a esse tipo de especialidades médicas. Cito o caso da neurologista, que outro dia uma amiga sofrendo, veio aqui na Câmara procurar a Comissão de Saúde, e ela precisava do neurologista, ela estava aguardando há 6 meses para que pudesse conseguir sua consulta, foi encaminhada para a cidade vizinha de Paulo de Fronten. Aí ele vem seguindo, o fisioterapeuta, em acupuntura, educação física, o professor de educação física com psicopedagogia em mestrado, farmacêutico, dentista, e são uma série de outros profissionais. A dúvida que eu fiquei com relação à contratação desses profissionais e a previsão de gastos, no projeto. Como seria acrescentado isso no orçamento e se a Secretaria de Saúde teria condições de estar atendendo a toda essa demanda que eu vejo aqui que é necessária à criação do polo. E também outra situação que me chamou a atenção é que na especificação dos profissionais necessários é citado aqui as profissionais que elaboraram a proposta, cardiologista intensivista e um professor de educação física com mestrado em psicopedagogia. E eu vi que nas vagas eles descrevem exatamente a mesma função, ou seja, ela fala que para a formação do polo tem que ter 2 enfermeiras com especialização intensivista em cardiologia em alta complexidade no polo diabético. Só para não parecer que ficou direcionado
para as pessoas que elaboraram a proposta. Porque até no professor de educação física, na capacitação aqui, eles colocam professor de educação física, mas que tenha psicopedagogia e mestrado. Só essas questões que eu gostaria de levantar com relação ao projeto, dizendo mais uma vez, tenho meu voto favorável, mas eu só gostaria que essas dúvidas fossem sanadas, para que não fosse mais um projeto que o Executivo não executasse. E eu acredito que necessita ser feita uma emenda com a previsão orçamentária para colocação em prática. É isso que eu gostaria de deixar nessa noite com relação ao projeto, já deixando meu apoio aí. Bom, vereador, conforme falado por mim anteriormente, e por Vossa Excelência também na última sessão, quando Vossa Excelência fala que realmente falta fita ou faltou fita, a gente sabe que isso aconteceu na gestão anterior. A gente sabe que realmente que nós aqui nessa casa nós brigamos justamente para que esse tipo de produto, que é essencial para o diabético, não falte. Isso é básico. E tanto para que quando nós começássemos a elaborar esse tipo de projeto, né, nós colocamos como prioridade. E hoje nós sabemos que não está faltando. Se você for no posto central, se você for no hospital, a gente encontra essa mercadoria, esse tipo de produto. Com relação ao projeto, é lógico, se a gente fosse colocar um projeto no valor de 1 milhão e pouco, a gente não tinha condições de elaborar, até porque o município passa por uma situação complicada. E na última sessão eu até falei que nós iríamos utilizar os profissionais do município e que a única contratação, junto com o secretário de saúde, seria de UNEFA, para que pudesse, sim, colocar o projeto inicial. É lógico que a gente vai ter dificuldade no início, é lógico que a gente vai ter que capacitar esses profissionais, mas quando a gente vê uma situação que a gente está passando, um momento difícil, a gente botar um projeto que a gente vai onerar, botar R$1 milhão, eu não seria maluco de fazer um projeto desse e nem maluco de chegar aqui e falar, a gente não vai fazer porque vai gastar R$100, R$200. Eu acho assim que a preocupação de Vossa Excelência ela é pertinente com relação aos funcionários. Isso é um projeto pronto que foi feito de outra cidade e aí, é lógico, as pessoas vêm procurar para desenvolver esse projeto. Isso faz parte do crescimento do município. Agora, eu acho que a gente tem que pensar assim, dificuldade vai existir, a gente tem que somar forças aqui para que isso não seja um empecilho e se tiver que acontecer, vai acontecer. E cabe a essa casa aqui fiscalizar. Tenho certeza que Vossa Excelência, com o vasto conhecimento que você tem no município e até fora do município, se eu chegar perto de Vossa Excelência, eu estou precisando disso. Tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer o esforço possível para poder agregar valor ao projeto. Então, essa seria a justificativa, dada aqui em plenário pelas questões de Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência depois quiser saber do valor inicial do polo, tenho o maior prazer em solicitar ao secretário de Saúde que monte uma planilha e quais os profissionais que vão estar apresentando esse projeto e, com certeza, quais os benefícios em termos de financeiro que a gente vai conseguir lá na frente. Continua a discussão com a palavra vereador Edelson. Seria bom mesmo, Excelência, para que, até mesmo que ele traga a essa casa o número de diabetes que existe no município, para que a gente tome ciência, né? A casa tome ciência, que até o projeto em si, eu mesmo levei um susto, né? Quando eu vi 1.300.000 e pouco. Então a gente tem que ver o custo-benefício, né? Se você vai ter esse projeto no valor de 1.300.000 e pouco, vai contratar um monte de pessoal, poder trabalhar em salário alto, né? E não ter esse retorno para os munícipes. Eu acredito que seria bom ele ter um número exato, né? O nosso vereador falou que o projeto, no caso inicial, não seria investido, né, 1.300.000 e poucos, né? Seria investido mesmo, então eu acredito que a planilha deveria estar, né, esmiuçada dentro do valor inicial, né? Até mesmo para que a gente, vereador, que venha estar apoio. Eu sempre apoiei, fiz um requerimento sobre a lista de material do Remume, né? Que o município era obrigado a fornecer e não estava fornecendo. Assim como eu sentei aqui nessa cadeira como vereador, para estar legislando a favor do povo, fiscalizando, porque havia uma falta de remédio enorme no município. Montamos até uma CPI, eu, o vereador Jorge Henrique, o vereador doutor Luiz Antônio, né? O prefeito desmiuçou daquele que trocou até o secretário, hoje o secretário está lá, né? Atende a gente conversa, troca ideia. Mas é bom que esteja bem esmiuçado, até mesmo, né,
que possa sair até mesmo fora da casa, que a gente faz as coisas de boa fé aqui na casa, as pessoas pegam as coisas e distorcem para fora e falam que os vereadores aprovaram lei para pagar mais de 1 milhão e poucos, né? A funcionário, a médico, a enfermeiro, enquanto o povo está faltando isso, faltando aquilo. Então é bom que a gente tenha mesmo esse entendimento entre nós, que a gente fale uma língua só, até mesmo para um esclarecimento maior para a população. Só uma parte, presidente, só para complementar. No projeto consta, eu não me lembro a quantidade exata, tanto é que eu exemplifiquei na última sessão a porcentagem por bairro do município. E isso mostra, essa planilha de valores aí, o quanto se gasta por um projeto de alta complexidade. Então a questão é mostrar qual o real valor do projeto e usando os profissionais do município. Mas eu trago na próxima sessão, ou faço um requerimento interno, um memorando interno, e mostro para Vossa Excelência. Mas consta no projeto, sim. Continua em discussão. Passamos para a primeira votação da mensagem do projeto de lei de número 16, de autoria do vereador Leandro, do vereador Enéas e também da vereadora Patrícia Siqueira. Cria o Polo Diabético Integrativo e Complementar Jorge Zacarias no Sistema Único de Saúde Mendes. O projeto de lei está em votação, em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. O projeto foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes em primeira votação. Também em primeira votação temos o projeto de lei de número 17, de autoria também do vereador Leandro, denomina a Rua Newton Morra, o logradouro que especifica no bairro Ponte do Rocha. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei CMM 017/2019. Do relatório, o projeto de lei posto em análise se trata de iniciativa do edil Leandro Pacotin, a fim de estabelecer denominação ao logradouro público, descrito como rua perpendicular à RJ 127, ao lado do loteamento Nossa Senhora da Aparecida, situado no bairro Ponte do Rocha, a qual receberá a seguinte denominação: Rua Newton Morra, a fim de assistir a população daquelas localidades com os devidos serviços de correios e telégrafos e demais empresas públicas e particulares que necessitam de uma correta localização de seus clientes para a efetiva entrega de seus produtos e serviços. É sucinto o relatório, passo a análise jurídica. Da análise, a função dessa comissão, o teor do projeto acima citado, sob o prisma técnico da legalidade e condicionalidade. Neste ponto, sabe-se que, naquilo que se refere à competência legislativa, a Constituição conferiu aos municípios os poderes para agir, administrar e atuar em situações concretas, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, e ainda para legislar sobre assuntos de interesse local, consoante disposto no artigo 30, incisos 1 e 2 da Carta Magna. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Município de Mendes estabelece em seu artigo 15, inciso 11º, inciso 11, que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, exceto quando se trata de leis orgânicas, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente quando atribuir denominações a próprios, vias e logradouros públicos, com o nome de pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município, sendo vedada a mudança de designação, incluindo aos existentes. Assim, conforme apresentado acima, não há vício de competência do projeto de lei em questão, bem como tal projeto preenche os requisitos que a lei determina para sua regular tramitação nesta Casa. Conclusão. Pelo teor das manifestações acima mencionadas, esta comissão reuniu-se e entendeu-se que o projeto de lei 017/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa Casa, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, 16 de maio de 2019. Presidente Leandro Gonçalves Martins, relatora Carla Patrícia Pagliatti Peralta de Siqueira Santos, membro Edelcio Gomes.
Em discussão, o projeto de lei de número 17. Com a palavra, vereador Jorge Henrique. Bom, senhor presidente, com relação a essa matéria, a 017, a denominação do logradouro na Ponte do Rocha, eu já tinha até mandado um documento para a Comissão de Obras e para a Comissão de Constituição e Justiça. Porque eu tive algumas dúvidas lendo a matéria e olhando o croquis da planta de desmembramento com relação a essa matéria no que tange ao seguinte. Na sessão passada foi feita a votação e nós tivemos o parecer contrário anulando a lei que denominou a rua ali do doutora Lívia, a Lei 01 de 2019. Nós anulamos essa lei. O embasamento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final foi o parecer da desembargadora no projeto, dizendo da inconstitucionalidade da referida lei por conta dos aspectos que foram questionados pelo chefe do Poder Executivo. Uma, que a rua era particular, que não atendia outras pessoas, mas quem esteve lá no local viu que existiam outros confrontantes. Se cumprir as exigências previstas em lei do parcelamento de solo, como calçadas, rede de esgoto, iluminação e água. Foram os questionamentos do chefe do Poder Executivo, que culminou na anulação da lei aqui na última sessão. E olhando o projeto, eu encontrei uma simetria muito grande entre o projeto que nós anulamos e esse novo projeto fazendo a solicitação. Então eu tinha alguns questionamentos que eu enviei anteriormente, mas a matéria veio para votação antes de ter a resposta. Também não tive a oportunidade de falar pessoalmente com a comissão. Não sei se foi entregue para Vossas Excelências. Eu fiz ontem para ser entregue hoje, mas eu acredito que não deva estar dado tempo nessa primeira discussão. Então, eu vou ler aqui os questionamentos feitos. O primeiro questionamento é se o atual projeto não apresenta simetria com o projeto de lei 01 de 2019, que recebeu o parecer contrário e a lei foi anulada. Ao meu ver, a simetria é muito grande entre os dois projetos. A rua está encravada, dividindo uma propriedade no meio, onde existe 2 loteamentos. Se o empreendimento já é dotado dos atributos necessários, como calçamento, rede de esgoto, iluminação e etc. Ou, no caso, se não for, se o chefe do Poder Executivo irá realizar as benfeitorias nesse caso. E a terceira pergunta é se nessa planta de desmembramento que veio anexa ao projeto de lei, não deveria constar os lotes que já existem no referido local, que podem ser visualizados da RJ 127 quando nós passamos. Então, eu fiquei com essas dúvidas e, nesse momento, já que a matéria veio para a primeira votação, não teve possibilidade de Vossa Excelência ter acesso a esse documento, eu vou me abster da votação, de votar nessa primeira votação, para que, baseado na resposta de Vossa Excelência, eu possa ter uma condição melhor de analisar esse projeto na próxima. Era isso que eu gostaria de deixar, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 17, com a palavra o vereador Leandro. Bom, vereador, mais uma vez, boa noite. A comissão ainda não recebeu a solicitação de Vossa Excelência e queria deixar bem claro, assim, com relação à decisão tomada com relação à votação anterior. A comissão se embasou numa decisão baseada pelo Tribunal de Justiça. O que cabe a essa casa aqui, quando tem uma solicitação dessa, até porque nós não temos o know-how técnico para dizer se é correto ou não. Mas com a solicitação do requerimento de Vossa Excelência, a gente vai estar solicitando a Secretaria de Obras, até porque todo pedido de logradouro é colocado nessa casa e quem tem o poder de sancionar e verificar a documentação é o chefe do Poder Executivo.
mediante a Secretaria de Obras. Então, essa casa aqui, ela solicita a criação de um logradouro, e aí quem dá o veredito final é o secretário de Obras junto com o chefe do Poder Executivo. Acredito e tenho certeza que eu, como representante dos munícipes, eu atendi uma solicitação do munícipe e coloquei em solicitação para que seja votado. Compreendo os questionamentos de Vossa Excelência e aí vou pegar esse questionamento e encaminhar para o chefe do Poder Executivo. Quem tem que definir não somos nós, e sim a Secretaria de Obras. Continua em discussão. Retorna a palavra ao vereador Jorge Henrique. Vereador, eu entendo perfeitamente a sua colocação. Eu só gostaria de deixar bem claro que eu entendo que o munícipe entra com pedido e nós elaboramos um projeto de lei. Só que visando o que aconteceu anteriormente, eu acredito que, se tiver nos mesmos moldes, seria desnecessário a gente elaborar todo um projeto legislativo, a gente passar por um processo de votação, a gente aprovar e talvez depois, mais tarde, essa rua esbarrar no mesmo problema da anterior. Esse foi único e exclusivamente aí o propósito, tá? Poupar o legislativo aí de toda essa demanda e no futuro, mais uma vez, a gente talvez tenha o desprazer de ver uma lei aprovada pela essa casa, igual a outra, inclusive sancionada e depois anulada. A intenção era essa, de talvez evitar aí mais essa situação. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, retorna a palavra ao vereador Leandro. Vereador, compreendo perfeitamente a preocupação e volto a enfatizar. Aqui a gente faz o direcionamento e sei que Vossa Excelência quer poupar todo o desgaste que aconteceu com a última matéria. E falo também, aqui nós não somos técnicos para definir e decidir o que é certo ou o que é errado com relação a esse tipo de situação. E só para adiantar, eu já acionei o secretário de Obras e, posteriormente, ele vai acionar o departamento jurídico para saber se procede ou não, ou se enquadra nos mesmos moldes. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Antônio. Vereador Luca, peço perdão. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Em relação ao questionamento do vereador Jorge Henrique, já que foi feito um pedido até de informação, até mesmo para a gente poder tirar dúvida, gostaria de deixar claro aqui também que eu vou me abster dessa votação, até mesmo porque para poder ter fundamento embasado no que realmente está acontecendo em relação ao projeto de lei criado pelo vereador Pacotinho. É o que tinha para dizer. Continua em discussão. Considerando os questionamentos que estão sendo feitos sobre essa matéria, então, para que a mesma não seja votada de forma assodada, eu vou pedir vista. Vou colocar o pedido de vista aqui em discussão. Queria aproveitar que eu acredito que, como tem um segundo pedido de vista, os dois se emendam, né? Talvez nós teríamos um prazo maior, também gostaria de fazer um pedido de vista. Segundo o regimento interno, eu acho que é essa consulta, mas eu vou colocar em discussão, mas antes só gostaria de deixar uma palavra em relação à questão de simetria da matéria. Eu somente não concordo, visto que uma lei tratava da revogação de uma lei específica e essa lei, na verdade, trata da criação de uma nova lei. Então, as matérias não são simétricas. Entendo até que podem se tratar de assuntos correlacionados, porém, a matéria em si é discutida de forma diferente. Entendo os pareceres da comissão, né, visto que a matéria cumpriu todos os requisitos, então estaria apta para votar. O que a gente pode fazer futuramente é fazer com que esse tipo de matéria haja um questionamento ao chefe do executivo para que ela possa tramitar, né, de uma forma que evite futuramente um questionamento de inconstitucionalidade, como foi dado na matéria anterior. Porém, hoje a matéria está cumprindo todos os requisitos para tramitar, porém, existe aqui em plenário um pedido de vistas, o vereador Jorge Henrique vai pedir vista também.
O vereador Dr. Luiz Antônio vai pedir vista da matéria? Então tá, vereador Dr. Luiz Antônio vai pedir vista da matéria, coloca o pedido em votação. A vista da matéria de número 17 foi concedida ao vereador Luiz Antônio, retiro ela da pauta. Mas se 2 pedir, fica 6? Depois a gente retorna essas discussões, enfim, está dada a vista ao vereador Luiz Antônio. Retorna então. Retorna então com a segunda discussão e votação da mensagem de número 1 de 2019, que dispõe sobre a anulação da Lei Municipal de 1890, de 6 de abril de 2018. O parecer dessa matéria já foi lida, os vereadores entendem que há necessidade da leitura novamente do parecer, dispensa a leitura do parecer. A mensagem número 1 está em discussão. Com a palavra, vereador Jorge Henrique. Senhor presidente, com relação a essa matéria da anulação, já havia me manifestado na votação anterior, né, até mesmo pelo meu posicionamento, foi o que me levou a fazer um pedido de vista e analisar melhor essa matéria de denominação de logradouro, porque todas as matérias, né, eu acredito que desde o início do mandato nós estamos nomeando logradouros com a finalidade que foi descrita aí, facilitar o trabalho dos Correios, da empresa de energia elétrica. Então, todos os projetos de denominação de ruas foram aprovados nessa casa. Sem nenhum questionamento. E o que me chamou a atenção foi porque exatamente esse foi questionado pelo chefe do Poder Executivo, levado até a última instância, numa DIN, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, num projeto que, aparentemente, aos nossos olhos, seria normal. Eu sei que alguns vereadores estiveram no local, eu fui nessa rua, que vai estar, não sei se vai estar sendo anulada, né, ainda não teve a votação, nessa solicitação de anulação, a rua cumpre todos os requisitos, a rua está pavimentada, a rua tem escoamento de água pluvial, a rua já tem a rede elétrica e a rua já tem rede de esgoto, a rua tem 2 confrontantes, mas né, não vamos questionar aqui também a decisão da desembargadora, mas aparentemente eu não concordo. Eu vi pesquisando sobre essa matéria, eu vi outras leis na internet, inclusive vi acórdãos que nomeiam ruas, né, ditas particulares dentro de vilas no Rio de Janeiro, para ser mais preciso, Vila da Penha e Barra da Tijuca. Vilas de moradores, onde devido à insegurança, eles fecharam, tem até vigilante armado, ou seja, os moradores tomaram conta daquela rua e o projeto de lei, a justiça não entendeu nenhum problema. Mas, nesse caso, né, não sei porquê, o chefe do Poder Executivo questionou essa lei, teve a ação de inconstitucionalidade, não na lei que nós aprovamos, deixar bem claro, né? Está sendo feita baseado na lei que na rua tem o mesmo nome anteriormente. É isso que eu gostaria de deixar também bem claro, né? Não, a DIN não foi sobre a lei que nós votamos aqui, mas foi uma lei da legislatura anterior. A lei que nós apresentamos e votamos não sofreu nenhum processo. Então, nesse caso, foi usado o princípio da analogia, né? Ou da simetria. Usaram, porque era o mesmo lugar, foi utilizado aí esse princípio no caso dessa lei da doutora Lívia, alguma coisa. Então, voltando também um pouco, né, que não pode deixar de fazer uma ponte entre as duas matérias, esse foi o motivo do questionamento da lei de nomeação lá desse, não sei qual é o termo, né? Loteamento ali, na planta aqui, na planta no projeto está escrito desmembramento, né? Mas nós, pela rua, nós conseguimos perceber que lá já tem um loteamento. Então, eu fiquei nessa dúvida. E com relação a essa matéria agora que nós estamos discutindo, da reprovação, concordo com a posição da comissão de tomar essa decisão, mas discordo do parecer da comissão. Essa matéria vai ter o meu voto contrário,
que eu vejo que a ausência do logradouro vai continuar, do nome, né? No logradouro em questão, vai apresentar para essas pessoas ali a mesma dificuldade que a gente tenta retirar na lei que foi apresentada hoje e que nós pedimos vista. Esse cidadão ou essas pessoas que solicitaram a nomeação dessa rua que vai ser cancelada não vão ter o mesmo benefício do que esse loteamento que está lá. Então, eu acredito que essa casa, né, infelizmente, eu acho que eu não me sinto à vontade de agir com 2 pesos e 2 medidas. Então, eu sempre votei favorável aqui à nomeação de logradouro. Mas nessa lei, eu voto contra a anulação, mas entendendo aí a posição dos demais companheiros. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Rebelo. Quem conhece a história dos fatos, né, sabe que isso é uma retaliação de natureza pessoal contra o cidadão que solicitou a criação dessa rua, tendo em vista que o mesmo efetuou diversas denúncias na Polícia Federal contra o então prefeito e o empresário que detém contrato milionário com o município, o empresário que todos sabem que manda no prefeito. Então, aqui não adianta ficar, não sei porquê, não tem simetria. Vamos ser claros, isso é uma retaliação de natureza pessoal, tendo em vista que o solicitante entrou com vários procedimentos na Polícia Federal sobre supostos crimes federais cometidos pelo empresário aí, que tem o nome de Santo Baiano, né? Que manda na cidade, manda no prefeito, detém o 3º maior contato do município. Então é por isso que essa lei foi questionada. Eu nunca vi o prefeito, desde que eu estou aqui, questionar inicialmente um tipo de lei, de nomenclatura de rua. Já aprovamos, sei lá quantas, dezenas. Nunca foi questionado judicialmente uma lei dessa. Aquela foi justamente questionada, por quê? Porque esse cidadão fez denúncias na Polícia Federal contra o prefeito e o empresário, por mais uma vez. Não, Nininho, tem nome de santo, que manda na cidade, manda no prefeito, todo mundo sabe. Isso aí está claro para todo mundo. Vereador, não entendi se a sua fala foi referente ao trabalho da comissão. Pelo que eu... só para ficar claro aqui aqueles que nos acompanham, até vou voltar lá atrás, quando essa lei foi votada, eu falei mais ou menos o que o vereador Dr. Luiz Antônio falou, só que foi ao contrário. Porque na ocasião, o requerente dessa lei, ele me pressionou. Ele inclusive falou, eu já fiz denúncia em cima do senhor, eu já fiz isso e aquilo, e foi exatamente o que eu falei no plenário. Eu falei, apesar de eu ter convicção do meu voto, eu falei, eu preferi me abster, porque se eu votasse favorável à matéria, eu estaria cedendo a pressão feita pelo requerente. Se eu tivesse votado contra a matéria, eu poderia ser interpretado como se eu estivesse retalhando uma denúncia. Então, foi exatamente o meu voto. Na ocasião, eu pedi abstenção. Mas, como disse aqui anteriormente, entendo que o parecer da comissão foi um parecer técnico, baseado em uma decisão judicial já julgada, né? Então, foi esse meu entendimento, mas agora ficou claro a fala de Vossa Excelência, né? Mas só deixar aqui claro também que essa lei foi questionada pelo ex-prefeito, então o senhor Reinaldo Macedo, não pelo atual prefeito, o senhor Rogério Riente, que é hoje aquele que pede a anulação da lei. Então, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Leandro. Bom, presidente, como Vossa Excelência já mencionou, vereador Luiz Antônio e vereador Jorge Henrique, entendo e compreendo o questionamento de Vossas Excelências, mas queria que levasse em consideração o parecer da comissão, que se reuniu, que discutiu, pegou o parecer da casa jurídico, pegou o parecer do município, e nós nos baseamos justamente com o parecer judicial. Essa foi o parecer da comissão. Se os demais membros da comissão quiserem se manifestar, fique à vontade. Só para justificar o parecer da comissão. Entendo que Vossa Excelência
não concorda com o parecer, que tem a sua opinião, tem a sua decisão, mas peço que Vossa Excelência respeite também o parecer da comissão dessa casa. Continue a discussão com a palavra, vereador Edelso. Também queria falar a respeito de lei. Nós somos legislador. Nós podemos até aprovar uma lei aqui. Ela vai para o município, o prefeito veta a lei. A gente derruba o veto e o presidente da Câmara faz o quê? Sanciona a lei. E ela pode ir para a justiça e a justiça derruba a lei. É assim que funciona. No meu entendimento, o que aconteceu foi isso. Hoje, né, volta aqui para casa, a casa vota, a comissão vota, subiu o parecer para derrubada da lei. Acredito que se há interesse, se não há interesse, eu não tenho conhecimento se há interesse político, se há perseguição política em A, B, C ou D. Agora, se há uma perseguição e se é uma coisa injusta, né, vai se recorrer e vai se ganhar na justiça. O que nós não podemos fazer é passar por cima da lei. Se há um parecer jurídico, né, nós vamos votar segundo o parecer o quê? Jurídico. Eu não posso passar por cima da lei. Igual a lei que Vossa Excelência apresentou hoje, o presidente da comissão, a questão do logrador. Eu também fiquei em dúvida. A questão da lei do polo diabético e médio, eu fiquei em dúvida. Confesso que eu também fiquei em dúvida. Me proponho até fazer uma emenda, né? Que na criação do polo se use só funcionários do município, que se proíba a contratação. Porque uma das senhoras que prescreveu ali a questão do polo, é um dos salários mais altos que tem, é da profissão dela. Quem diz que ela não fez uma coisa e botou um salário alto para depois ser contratada para exercer aquela função? Eu não estou afirmando isso aqui, mas você me fala, acho que é R$ 5.500. Então, cabe ao vereador fazer o quê? Analisar, né? Estudar e falar quando ele tiver razão. Quer dizer, eu não posso dizer que é perseguição política, eu não posso afirmar o que é. Quer dizer, o que eu não posso provar, eu não posso falar, até mesmo que eu posso ser prejudicado por causa disso. Posso responder até judicialmente por causa disso, né? Então, cabe, né, ao entendimento da casa. Me fala mais, segunda votação? Essa da lei? É a segunda votação, né? Nós estivemos conversando, o jurídico falou, deu entendimento, isso, aquilo. Quer dizer, eu acredito que por isso que eu, como membro da comissão, eu subi com parecer favorável junto com os colegas da comissão. Essa matéria já vem sendo discutida, já tem anos e anos e anos e anos, né? Essa outra matéria que o novo vereador colocou aí, Leandro, logrador, acredito que não somente nós poderemos lá fazer uma visita, mas pegar também um parecer também jurídico do município, né? Secretário de obra, esquece ele, porque ele não quer fazer nada não, ele só quer conversa fiada. Então o que a gente tem que fazer é pegar um parecer jurídico, ver o mapa, né, do município, ver se eu mesmo não conheço o logradouro, não sei se existe posteamento da Light, né, dentro do terreno, se é loteamento particular, se não é, cabe a gente analisar direitinho para estar votando. Mas de hoje para amanhã, igual o novo vereador falou, você votar a favor de uma coisa e depois você tem que votar contra, voltar atrás. Hoje eu estive conversando com ele a questão também do plano de carga e salário de 2006, que muitos votaram sem ler, prejudicaram um monte de funcionário público, aí vai atropelando, prejudicando, pensando que está fazendo bem e está fazendo mal. Antes de partilhar a palavra, o vereador Edelso falou algo interessante, até que me lembrou dessa lei. Acaba que os requerentes solicitam esse tipo de matéria porque eles só podem fazer o pedido da Light após a aprovação desse pedido. Essa rua aqui específica, ela tinha um outro nome, foi dado na Light exatamente para ter essa postiação, um nome que não tramitou aqui nessa casa, que foi usado somente para fazer os serviços necessários na ocasião. Vou partilhar a palavra ao vereador Luiz Antônio Rebelo. Falou-se muito na representação de inconstitucionalidade, então é bom deixar claro que essa representação ela foi fundamentada no fato de a rua beneficiar um único munícipe.
Então, a época em que a outra lei foi aprovada, o Tribunal de Justiça, o seu órgão especial, entendeu que havia uma única residência e que a rua iria beneficiar um único morador. Esse é o ponto certo da questão. Hoje, Vossa Excelência, vereador Orlando Pacotinho, esteve no local, pôde constatar a quantidade de residências já hoje existentes. Então, não tem porquê vocês argumentarem uma inconstitucionalidade de uma lei lá de trás. Hoje é outra lei, caberia o prefeito, sim, entrar novamente no órgão especial e entrar com uma representação de inconstitucionalidade. E não contar com a complacência, com a cumplicidade de vereadores para ser aprovado essa projeto de veto aí. Então, eu gostaria de pedir, mais uma vez, vista da matéria. Continua em discussão, com a palavra, vereador Leandro. Bom, vereador, se Vossa Excelência ainda tem dúvida com relação à decisão tomada pela comissão, que Vossa Excelência entre com a representação necessária contra o chefe do Poder Executivo. A gente só está se embasando com o parecer judicial. Então, que Vossa Excelência entre com um parecer que seja cabível a representação do chefe do Poder Executivo. Continua em discussão. Vou colocar em votação com a palavra o vereador Lucas Leonzo. Presidente, também gostaria de pedir vista da matéria. Tendo em vista até a falta de conhecimento, primeiro, que não foi procurado pelo proprietário. Segundo, que a comissão também não me procurou para poder discutir em cima dessa situação. E como estou em dúvidas, eu não vou fazer a minha votação tendo dúvida. Peço vista da matéria até que eu possa ter uma certeza da situação que a gente está discutindo e votando hoje. Segue em discussão a palavra, com a palavra o vereador Jorge Henrique. Só para concluir, após a fala do vereador Dr. Luiz Antônio, que é um profissional do direito, eu acredito que também foi mencionado aqui um ponto-chave dessa matéria. Se o que fez com que a desembargadora que emitiu a ADIM foi que a rua atendia exclusivamente uma pessoa, segundo disse o vereador Dr. Luiz Antônio, se o que baseou o relatório da desembargadora foi esse, hoje essa situação não existe mais. Peço fazer um favor, vereador, de ler dessa decisão aí que está sendo mencionada. E se essa situação não existe mais, eu acredito que o parecer da comissão ficou prejudicado. Prejudicado. Talvez não atentando para essa situação. Mas se a lei anterior, um embasamento para a revogação da atual, foi o parecer de inconstitucionalidade da lei anterior, e a situação não permanece a mesma, a situação evoluiu, eu acredito que pode se reverter. Nada está livre no debate, gente. Eu acredito que se nós vemos que um erro foi cometido, ou que talvez não foi analisado da maneira correta, nós possamos também agir com justiça nessa questão. Que a lei possa ser aprovada, e se o prefeito achar que ela é inconstitucional, ele pode fazer igual o anterior prefeito, Reinaldo Macedo, fez. A ementa do acórdão, essa daqui, a lei número 1732, de 9 de junho de 2014, do município de Mendes, que denomina a rua Doutora Lívia Maria de Almeida da Silva, o Logradouro, que especifica no bairro Estação Velha, iniciativa da Câmara Municipal, veto do prefeito, rua particular, projeto que beneficia um único munícipe e impõe realização de atividades administrativas à Prefeitura, em compatibilidade com o disposto nos artigos 215, parágrafo 9, 112, parágrafo 1º, inciso 2, D e 145, a linha A, todos da Constituição Estadual, afronta os princípios da livre iniciativa e da separação dos poderes e da reserva de administração à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, hoje, eu acho que nem só uma das citações dela está prejudicada. A primeira, que é a concessão, aqui, a alusão a um único munícipe, não existe mais. Sabemos que, no mínimo, 4, se eu não me engano, um é até irmão de Vossa Excelência. Quantas casas não? Eu vou falar quantas casas? Não, isso aqui embaixo.
Então são uma série, não é uma única pessoa, e ainda a questão de impor questões administrativas ao chefe do Poder Executivo, porque a estrada está pronta, a rede de esgoto está pronta, a água já está lá em cima e a iluminação já está lá em cima. Então, só isso que eu gostaria de deixar, senhor presidente, nessa discussão, que eu acredito que essa situação possa ser aí reconsiderada. Bom, só aqui para a gente colocar uma ordem aqui na coisa, a Câmara não está aqui para discutir uma decisão judicial. Eu acho que, a partir do momento que se tem uma decisão judicial, a Câmara deveria cumpri-la. É claro que não foi uma decisão judicial em relação à lei que foi apresentada posteriormente pelo vereador Dr. Luiz Antônio. Porém, se você analisar a rua grifada, a rua em si, mesmo com a alteração de lote, trata-se da mesma rua apresentada, né, anteriormente. Fica aqui também o meu questionamento. Após dada como inconstitucional a lei anterior, o proprietário do imóvel e do loteamento tomou as medidas necessárias para que fosse regularizado? Ou é a Câmara que vai chancelar aquilo que foi dado como irregular? Eu gostaria de fazer esse questionamento também, porque eu estou achando que agora vereador Dr. Luiz Antônio falou em retaliação contra o proprietário do imóvel. Agora parece que a Câmara está advogando em relação ao proprietário do imóvel e está querendo sair da discussão apresentada no parecer. A discussão aqui é simples, anula ou não anula a lei. Nós não temos que discutir se o imóvel é regular, se o imóvel cumpre as características necessárias para que seja feita a regulamentação. É uma lei simples. Eu sempre falei que a lei dos logradores é uma lei muito simples. Então, vamos ter as discussões somente na questão de estar apto ou não estar apto a anulação, a revogação da lei dentro daquilo que foi apresentado no texto. Eu não gostaria de que essa casa entrasse no mérito de que a rua cumpre as características necessárias, de que se tem água, de que se tem esgoto. Enfim, eu gostaria somente de que a discussão fosse travada dentro daquilo apresentado dentro do texto da matéria, até porque não tem nenhum outro tipo de embasamento para que a gente alongue essas discussões em cima do empreendimento que lá se encontra. Então, vou retornar a palavra. O vereador Leandro gostaria de falar novamente. Com a palavra, vereador Leandro. Eu já conversei em paralelo com o vereador Lucas. O vereador Lucas não foi até o local, mas eu procurei, informei da decisão da comissão e o que a comissão estava se baseando, né? Mas aceito a vista da matéria, como sempre falei aqui, o direito que não foi me dado na gestão anterior, dúvidas é para ser tirado. Então, se tem dúvida, que se tire. Mas já tratei internamente com o vereador. Com relação à comissão, sim, eu falei com ele da decisão, mas ele não se referiu à decisão, em sim a ida ao local. Continua em discussão com a palavra, vereador Idelson. Também me dispõe, senhor presidente, a estar junto com a vista com o novo vereador, mas eu vou fazer uma visita lá, não, vereador. Vou fazer uma visita lá e, se possível, até pegar cópia, né, da planta do terreno, ver no nome de quem que está. Se houve desmembramento dessas 7 casas, no nome de quem que está, a partir da data que foi desmembrado. Então, a gente tem que votar dentro da Constituição. O presidente dessa casa, ele é um mantedor da lei. Quando ele falou a respeito, a gente seguir uma ordem judicial. Então, cabe à casa, né, se vai desacatar uma ordem judicial, até mesmo que o prefeito se embasou para mandar para cá, para pedir a anulação da lei, que a gente também venha estar pensando direitinho, porque eu não estou aqui para defender A, B, C e D, não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para defender a lei, até mesmo que nós temos a autoridade, né, de não somente fazer uma indicação de uma lei, mas aprovar uma lei, e o prefeito chegar lá e sancionar essa lei. Agora, a inconstitucionalidade dessa lei pode ser também derrubada também na justiça. Essa foi derrubada na justiça.
Essa que nós estamos votando hoje? Não é outra, não. A outra? A outra lei. A outra Só lei ali? nova, com área diferente. A área não é diferente, não. Ela se diz respeito ao mesmo. Vocês têm que olhar lá e É o mesmo? ver. É o mesmo. Um é o lote 1, a outra é Essa- remanescente, área diferente, gente. Característica diferente, cara. Continua a palavra, vereador Luiz Antônio. Vereador Edelso, por favor, pedir respeito à palavra do vereador Luiz Então, Antônio. eu acredito que a gente tem que fazer um levantamento direito até mesmo para não ficar esse embate. Eu acho que está sendo um embate desnecessário. Dizer que não teve tempo também é mentira. Porque já teve tempo suficiente, bastante para cada um saber o que vota. Pode até se pedir vista, a gente não vou votar contra a vista, mas que teve tempo suficiente para todo mundo analisar, já que essa história é antiga, todo mundo conhece, tanto conhece na casa, como conhece até mesmo pessoalmente. Não, igual essa da obra, acho que é 012, eu voto contra. Não subiu de novo, eu voto contra. Quem quiser votar a favor, vota a favor, eu voto contra. Agora, essa questão aí, vamos seguir a vista do vereador, mas já tem um posicionamento. Bom, vamos colocar então o pedido de vista em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do pedido de vista que permaneçam como estão. A vista da matéria de mensagem número 1 foi concedida ao vereador Luiz Antônio. Luca Leonço, peço perdão. Luiz Antônio. Pegou ele. Melhor ficar no Tico. Continua na ordem do dia. Vamos colocar agora a mensagem de número 15. Autoriza a abertura de crédito. Antes disso, peço perdão, tem a mensagem de número 14, que trata da abertura de crédito adicional suplementar em favor da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A matéria também já foi lida anteriormente. Os vereadores gostariam que fosse lido. Tá, peço perdão, então. Então, essa matéria foi pedida aqui para que seja retirada da pauta. Passamos, então, para a mensagem de número 15, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 75.338.000. A matéria também já teve seu parecer lido. Os vereadores gostariam que fosse relido o parecer. Dispensa a leitura do parecer. Coloco a matéria em discussão. A matéria está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação, que permaneçam como estão. A mensagem, então, está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A mensagem número 15 foi aprovada com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos, então, para explicações pessoais. Segue livre a palavra. Com a palavra, vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, gostaria de aproveitar aqui a presença da senhora Célia nessa casa e solicitar que a matéria apresentada por mim sobre a proibição de soltura de fogos de artifício com estampido fosse colocada para votação. Segundo o presidente da Comissão de Justiça, essa matéria sequer chegou à comissão. Então, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência que encaminhasse essa matéria para a Comissão de Justiça para que possa ser exarado o parecer e logo seja posta em votação. Continua em discussão com a palavra, vereador Edelso. Queria fazer uso da palavra, senhor presidente, a questão da iluminação pública do nosso município. O ano passado, acho que foi 270 e poucos mil, 275, e a gente não vimos aquela melhora que a gente esperava na iluminação pública do município. E agora, se não me falha a memória, foi 290 e poucos mil, 292 de suplementação, fora os 90 e poucos mil que nós da comissão se reunimos, pedimos para tirar, que foi o desconto indevido no mês de janeiro, fevereiro e março, porque nós propomos, né, a extinção da taxa de iluminação pública. Eu fui um dos autores do projeto de lei da extinção da taxa de iluminação pública, que foi cobrado dos munícipes
Aí tirou e a prefeitura com a Light vai ver como que vai ressarcir aí aqueles que tiveram essa cobrança indevida. E eu deixo aqui um apelo ao secretário de Obras e Serviço Público, né? Mais uma vez, que ele venha tratar aí com carinho a questão da iluminação pública no nosso município. Existem muitos bairros que estão carentes, né, da iluminação pública, reator, fotocélulas, que esse dinheiro, pelo amor de Deus, eu peço a ele, que ele não use esse dinheiro para pagamento pessoal, para contratação disso, contratação daquilo, mas que esse dinheiro ele venha se reverter, né, em fotocélula, em lâmpadas, em reatores, né, para que a nossa querida cidade Mendes, né, ela venha estar iluminada, né. Hoje já vivemos uma situação difícil no município, em vários municípios, que sofremos com a geração de emprego e renda. Vários municípios, nosso país, aí, mais de 13 milhões de desempregados. Você desempregado, passando por dificuldade financeira, ainda andando no escuro, né? Fora as ruas, que nós fizemos uma indicação aí, pelo menos que se coloque um material, né, para que diminua aí as lamas, os buracos das ruas. Então você anda às vezes nesses bairros mais distantes, você anda no escuro, pisando no buraco, na lama e no escuro. Ou seja, aí não há questão que aguente, né? E às vezes a iluminação pública em certos lugares previne o quê? O assalto, o estupro. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso, né? Como que cresceu o número de estupros, né? De abusos em vários municípios. Então hoje em nosso município nós aprovamos, né, essa suplementação. Espero que essa suplementação ela seja usada para esse fim, né, para o fim, né, de promover, né, para o nosso munícipe uma iluminação melhor para a nossa cidade. Eu nem faço pedido nem emenda mais. Já estou pedindo, pelo amor de Deus, para que esse problema seja solucionado, senhor presidente. Continua livre a palavra de explicações pessoais. Com a palavra, vereador Jorge Henrique. Bom, explicações pessoais, prometo, vou ser breve, mas eu não poderia deixar de externar aqui algumas situações vivenciadas por mim ontem. Ontem eu fui chamado por alguns moradores do bairro Vila Mariana. Estive lá no local, junto com o motorista dessa casa, o Júnior. Ele me conduziu até lá. Quase que nós não conseguimos sair. Eu fui para sentir na pele um pouco do que aquelas pessoas estão passando. Por isso que eu entendo um pouco a indignação da população mendense. E às vezes é até constrangedor para nós que somos pessoas públicas, né? Não temos o condão do executivo de realizar, mas o nosso ouvido ouve todas as denúncias e as reclamações, os xingamentos e etc. Então fui lá. O Júnior desceu com o carro derrapando, ele parou num determinado ponto que não dava mais para ir. Eu desci do carro e fui a pé. A estrada Fábio Arão Reis estava praticamente intransitável. Hora antes de nós chegarmos, o caminhão estava agarrado lá, de tanto barro. Os moradores da localidade tiveram que se reunir para ajudar o motorista a retirar o caminhão de entrega baú, que era uma 608. Então ali nós vimos a luta da população. As crianças deixaram de ir para a escola porque não tinham como os pais transitar. Eu cheguei com barro até a canela. Aí o que acontece? Nós sabemos que a culpa não é do funcionalismo público. Para mim, a culpa é de quem está na liderança. E hoje eu vou pegar um gancho na fala do Edelso. Para mim, a culpa, nesse caso, é do secretário de obras. Como que vai se executar um serviço de remoção de terra ou de acerto de rua no dia que chove? Poxa, às vezes vem a desculpa, não, mas nós não sabemos das intempéries do tempo. Pelo amor de Deus, nós temos 1000 sites de previsão meteorológica. E todos eles apontavam. Então parece o quê? Que eu descuido. Não, vamos fazer. Se chover, a população que se lasque. Parece que essa é a postura adotada pelo chefe do Poder Executivo e pelo seu secretariado. O cara do trator, o pessoal estava revoltado lá com o pessoal da máquina. Eu falei, não, o cara da máquina não tem culpa. Alguém mandou ele fazer isso aqui. Ele não pegou a máquina e veio aqui
e raspou isso aí da cabeça dele. Com certeza, ele foi mandado por alguém para fazer esse tipo de serviço. Aí o que acontece? É triste quando nós ouvimos a fala dessa e reunir um grupo de moradores, conversamos por alguns momentos, os moradores falaram assim para mim: vereador, nós preferíamos que a gente não tivesse feito nada. Porque do jeito que estava, nós colocamos pedra na calçada, jogamos um pouco de pó de pedra, aquelas pedras de linha aí que foram doadas, eles tinham lá um caminho, pelo menos que fazia os dois caminhos para os pneus, e aonde os moradores também utilizavam para passar, porque não tem calçada, não tem nada. Aí o que aconteceu? O cara da máquina passou e retirou até as pedras que eles haviam colocado. Aí os moradores foram submetidos a esse tipo de situação. Lá na subida, quem já passou por ali, o acesso que vai dar à ETA, eles colocaram no plano, pó de pedra ou escória, eu não sei que tipo de material é aquele, colocaram. Pô, mas na descida, onde tem a residência das pessoas, eles não colocaram. Aí eu fico pensando, parece um escárnio, um deboche do chefe do Poder Executivo com a população mendense. E é por isso que é difícil, cara. É difícil. Igual eu lá no local. Eu vou no local, vou ver, eu falei com ela, vou fazer um pedido. Vamos correr atrás para colocar isso aí. Mas a inércia do Poder Executivo, pô, tem açoitado a nossa população, a nossa gente. E são coisas básicas. Vai lá na porta da Clabin, deve ter mais de... Eu não consigo nem mensurar, não sei, uns 100 caminhões daquele material lá, que eu não sei se é pó de pedra ou se é escória, o que é. Poxa, não tem condição de efetuar a pavimentação? Beleza. Está difícil conseguir o asfalto, não tem má vontade, o que for. Pô, mas pelo menos deixa a via transitável para as pessoas. Passou a máquina? Pô, vai lá, cara, agora, ó, nós não vamos parar aqui para poder fazer outro serviço. Vamos jogar uns 10 caminhões desse aí, vamos espalhar, vamos passar o rolo, né? Tenha firme em mente que já ganha mais de 2 milhões desse contrato para fazer isso. Então vamos utilizar essa mão de obra. Vamos utilizar. Os moradores lá da Vila Mariana, da estrada Fábio Arão Reis, estão sofrendo e clamam. Pedem por socorro. Não tem como transitar. Ali acesso à ETA, acesso a um posto de saúde, né? E as pessoas não conseguem transitar. A outra situação que eu gostaria de falar, mais uma vez, iluminação pública. Fiquei feliz com a posição do relator da comissão, que só vai emitir o parecer nessa matéria aí, parece, né? Depois que o secretário de obras prestar os devidos esclarecimentos. Nós não temos iluminação pública na nossa cidade. Eu sou sincero. É difícil. Mas eu não tenho condições, se ele não me der uma justificativa muito boa, de aprovar essa suplementação. Sou sincero. Eu me sinto constrangido, porque nós já suplementamos 275 mil, o serviço em nada mudou. As pessoas continuam sofrendo. Não tem lâmpada, não tem reator, não tem fotocélula. É aquela história que a firma que ganhou é de Goiás, que o material não chega, ficou de mandar para nós que ia chegar, não chegou. Vimos lá na RJ 127, naquele trecho ali do conjunto habitacional, uma moça sofreu tentativa de abuso sexual, foi atacada ali naquele trecho. Um amigo meu foi assaltado. Uma outra moça, levaram o celular dela, tudo naquele trecho ali. Nós sabemos que um dos itens que ajuda a segurança pública é a iluminação. Aí, como que a gente vai conseguir? Aí o que acontece? Quem veio ontem em mente? Quem veio? O Zé do Bairro, de novo. Precisa vir o Zé do Bairro para tomar alguma atitude, sendo que a casa tem 9 vereadores, precisa do Zé do Bairro. Aí nós vemos que os caras têm condição de fazer e fazem essa covardia com a população. Fazem essa covardia com essa casa, que eu tenho certeza que tem pedido, se bobear, de todos nós. Eu falei por documento e falei pessoalmente. Aí vem o Zé do Bairro lá. Mas vai fazer, deu a nota, colocou a nota aí. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. De repente, essa emissora aí, Rio Sul, afiliada da rede esgoto de televisão,
vai ter que montar uma sede aqui em Mendes, de tanto que eles são solicitados. Foi solicitado na questão da água, Vossa Excelência lembra? E atendido. Foi solicitado na questão da água podre, veio aí, ó. Foi solicitado na questão das ruas, da lama lá, o Zé do Bairro. Aí ontem esteve lá no condomínio, na Ponte do Rocha. Pelo amor de Deus, senhores. Pelo amor de Deus. Essa é a forma como o governo e o secretariado dele tratam essa casa. Com completo desrespeito. E não tá, eu tenho para mim, eu não tenho nada pessoal, já falei isso, o meu problema com esses caras é a incompetência deles, é a falta de vontade de fazer. Só trabalha a poder de chicote, de esporada. É triste. Mas sabe o que é? Um secretariado que não é da nossa cidade, um secretariado que não é da nossa terra, um secretariado que veio de fora, um secretariado que veio de Barra do Piraí. Ganha o dinheiro daqui dessa terra e vai gastar lá em Barra do Piraí. O secretário de obras, ele não sabe a necessidade do nosso povo, ele não sente as dores do nosso povo, ele não vive aqui. Aí sabe o que acontece? A gente tem que ficar vendo essas coisas acontecer. Para mim é constrangedor. Cada vez que eu vejo o Zé do Bairro vir aqui, para mim é constrangedor. Eu fico indignado. Sabe por quê? Mostra que nós não temos administração. E nós sabemos que a falta de administração é lá do desprefeito Rogério Riente, mas só que respinga em nós. Respinga em nós, porque lá, nos comentários e na matéria, foi falado assim, esse prefeito e os vereadores não fazem nada. A falha é essa. Mas mal sabe que nós estamos lutando aqui. Que nós estamos pedindo, estamos cobrando. Aí vai lá o seu secretário favorito, dá a resposta para falar que daqui 2 dias ele vai colocar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Então é o quê? É uma falta de respeito com a população, com essa casa? O que é isso? A desculpa foi que não tinha cesto, que tinha que alugar um caminhão. Se tivesse feito conforme falou para o vereador Jaime, na votação na outra de 275 mil, e tivesse adquirido o cesto, a gente não ia estar passando essa vergonha aí. Meus amigos lá de Barra do Piraí mandando usar, o negócio aí tá esquisito nada. É a administração que é horrível, não tem nada esquisito. Encontrei com uma pessoa na rua e ele me falou assim, sabe por quê? Pô, Jorge, por que essa cidade está tão ruim? Eu falei, eu tenho a resposta para você na ponta da língua. É porque nós estamos submetidos à mesma gestão, vai fazer 15 anos, ainda falta um ano. Nós estamos submetidos à mesma gestão há 16 anos. Gestão de sanguessuga, parasita, que gruda. Sabe o que é parasita? Que ele gruda. O parasita é o carrapato. Ele gruda e ele suga tudo que é bom. E esses caras estão sugando tudo que é bom da nossa cidade há 14 anos. 14 anos. Eu sou formado em biologia. Existe um comportamento na biologia que se chama simbiose. Que os dois lados são beneficiados. É a relação daquele peixinho que anda do lado do tubarão. Isso é simbiose. Os dois se beneficiam. O tubarão vai lá, ataca, ele vai lá e faz a limpeza, fica tudo certo. Ele pega as farrapas que sobram. Só que aqui não. Aqui o relacionamento é parasitismo. Os caras estão introduzindo aqui de uma forma... e com seus ferrões cravados na jugular do município, sugando todos os nutrientes, sugando tudo que é de bom no nosso município. São os verdadeiros carrapatos, parasitas. Eles tinham que ter vergonha de estar 14 anos na nossa cidade. 14 anos se passaram e eu quero que você me diga aqui o que funciona. 14 anos se passaram. E me desculpa, mas não adianta me falar que não é 14 anos da atual administração. Para mim é. Porque o prefeito Rogério Riente foi prefeito 8 anos, o vice dele, Reinaldo Macedo, ganhou 4, e agora ele voltou a mais 4. A equipe era a mesma, é tudo a mesma. É tudo a mesma. Eu espero que o nosso povo desperte, que o nosso povo acorde, e possa colocar pessoas no nosso município que têm vontade de trabalhar, que não usam isso aqui como um mecanismo de poder, igual aquele bobo do prefeito citou lá naquele jornal mentiroso dele, falando de mim, de Vossa Excelência. O poder a qualquer custo. Eu não quero poder nenhum. Tudo que eu queria conquistar na minha vida, eu já conquistei. Eu tenho mais do que eu mereço. Para mim, estar sentado aqui não é poder. Para mim, estar sentado aqui, sabe o que é a palavra que eu uso? E é o que a gente usa no Evangelho? Servir. Para mim, estar aqui é uma oportunidade de servir o outro. De servir a população mendense. Não poder. Poder. Que poder?
Para quem pensa que é poder, é isso aí. Igual ele senta lá, o rei. Não vai em lugar nenhum, não busca nada, não faz nada. Enquanto isso, a nossa população vai tomando a cabeça. E o vereador leu aqui já estourou no terceiro quadrimestre a contratação de pessoal. E sabe por que ele usa? Sabe por que ele estoura? Porque, infelizmente, as pessoas precisam. E essas pessoas são usadas como massa de manobra. Essas pessoas vão eleger ele. Pensa bem, um prefeito que tem 700 contratados. Aí ele pensa. O que ele pensa? Cada família do contratado vai dar mais 3 votos para ele. Ele faz uma matemática simples, ele fala, bom, 2.800. Numa cidade que a pessoa se elege com 3.500, 4, ele já saiu com mais da metade na corrida da frente. E enquanto isso, sabe quem vai sofrendo? A população. Tem o emprego lá do contratado, lá, a boquinha, e o contratado que trabalha ainda é bênção. O pior são os contratados fantasma. Fantasma. É uma pena que as pessoas que dão a planta não dão a planta completa para a gente poder ir lá e detonar. Igual umas situações que andam acontecendo. Eu falei, eu queria que você me falasse isso antes de você fazer, porque aí a gente ia sair com esse camarada preso daí de dentro. Pena que a pessoa não fala, nego tem medo. Mas eu queria, eu ia ter o prazer de ver sair preso. Mas as pessoas não falam, têm medo, pessoas estão sendo coagidas. E, presidente, eu vou ficar por aqui, eu acho que é melhor. Obrigado, é isso que eu gostaria de deixar nessa noite. Bem, vereador Jorge Henrique, em respeito lá da rua da Vila Mariana, parece que já está ok. Eu até mostrei aqui para o nosso companheiro vereador Luiz Antônio. Hoje, logo pela manhã cedo, eu já tive ok lá dos moradores, dizendo que o material já estava sendo espalhado lá e para melhoria daquela situação. Continua a palavra com a palavra vereador Jair. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. O pessoal que está aqui em plenário até agora nos ouvindo, assistindo. O problema de ser breve, vereador Jorge Henrique. Hoje eu, assistindo o Zé do Bairro, eu fiquei triste. Triste por quê? Que uns 6 meses atrás, vereador Jorge Henrique, companheiros aí, esse secretário aí de Barra do Piraí me prometeu o mesmo que ele prometeu para a reportagem hoje. Que durante uma semana que ele faria aquele serviço lá no condomínio Nossa Senhora Aparecida. Então, esse secretário, além de ser de Barra do Piraí, vereador Jorge Henrique, ele é mentiroso também, que me prometeu que essas lâmpadas seriam trocadas onde que foi feita a reportagem do Zé do Bairro. Então, o que eu fico aqui pensando, a gente disputa uma eleição, com todo sacrifício, ganha, e promete para o povo, isso aí que você está passando agora, acredito que você não vai passar mais. Rua toda escura, todas emburacadas, e aí continua do mesmo jeito. A gente vai lá, faz a indicação, conversa pessoalmente, tenta consertar as coisas que estão erradas no governo. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo isso aqui, que a gente não consegue. A gente vai lá, conversa com o secretário, conversa com o Marra Cachorro do secretário, eles falam assim, amanhã, ou até depois da manhã, estará resolvido. E nada. Aí vem o Zé do Bairro, ele vem com a mesma conversa. Daqui 2 dias, estaremos lá fazendo o serviço. Ele não teve nem a coragem de responder a reportagem ao vivo. Ele respondeu no papel, no documento. Porque ele sabe, se botar a cara lá, vai ficar mais conhecido que Mendes. E ele ficando mais conhecido, eu acredito que a população vai cobrar ele mais. É isso que entristece a gente. A gente vai lá com todo sacrifício, conversa, tenta ajudar no máximo possível. Que quando a gente vem para essa casa, vou falar outra vez, a gente vem para trabalhar. Aí vem um secretário de Barra do Piraí, que além de não trabalhar, ainda atrapalha o nosso serviço. Que a gente fica aqui, o povo perguntando, ô Jair, você falou que comigo aqui ontem, daqui uns 2 ou 3 dias, o problema aqui seria resolvido. E nada. Aí a gente fica aqui com cara de bobo. Mais que cara de bobo, porque a gente já fica palhaço. Palhaço do cara. Eu acredito que
prefeito Rogério Rente, com toda a experiência que ele tem, está na hora dele chamar esse povo lá. É porque ele que tem a caneta, ele que pode resolver o problema. E avisar ele que essa casa tem vereador. Tem vereador que está querendo trabalhar, e vereadora também, né, que a Carla Patrícia também está aí. Queria ajudar essa gente a conduzir essa cidade melhor, que o povo dessa cidade fosse mais atendido em todas as partes. Na limpeza eu já nem vou falar mais. Na limpeza está horrível. Teve a que vale 2 milhões e 40 e continua do mesmo jeito. A gente fica pensando que não vale nem a pena ser vereador. Tem que tentar, Jorge Henrique. Outra coisa, que a gente vai atrás do deputado, consegue as coisas lá e aqui não coloca em prática. Queria saber o que está faltando mais para a gente. Porque vergonha a gente tem passado demais. Só quem não anda na rua não passa vergonha. Porque a gente está lá na rua dia a dia, andando em ônibus, frequentando as dificuldades que o meu pessoal aí frequenta. A gente fica assim, falei no palanque que as coisas iam melhorar e o que a gente está vendo é que está piorando. E os secretários, maioria de fora, levando nosso dinheiro, e daqui quando chegar mais aí na eleição de 2020, tchau para quem fica, boa noite, boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Essa eu queria falar nessa noite. Bom, antes de encerrar a sessão, aproveitando aqui também a presença da senhora Célia, deixar aqui o comunicado que essa casa vai realizar no próximo dia 22, uma audiência pública, vai ser realizada aqui mesmo no plenário da OAB, uma audiência pública para discutir o Código de Defesa dos Animais. Né? Peço para que a senhora milita nessa área, repasse o recado, mas será divulgado em todas as mídias. Para encerrar com a palavra... Tá, então encerro a sessão. Bom, eu vou... Só para concluir, vereador Luiz Antônio, então tem a palavra, mas peço para que faça um breve comentário. Não, presidente, eu só queria que fosse esclarecido, segundo os moradores daquele bairro, né? Notadamente aí a rua Fábio Arão Reis, segundo eles, essa rua consta como asfaltada no município. Então, eu acho que essa casa... Procede, vereador Luca? Informação que eu recebi também. Então, Vossa Excelência tem mais experiência, né? Eu estou pensando agora, sou um vereador novato. Eu gostaria de saber como que pode uma rua constar como asfaltada e não ser asfaltada. Um questionamento que me vem à cabeça, que sinceramente a pessoa me falou isso e eu não tive resposta. Com relação, não vou nem falar a respeito do secretário de obras, né? Todos nós, isso aí está público e notório, que ele não está aqui por conta da capacidade técnica, está aqui por conta de acordo político, de quem financiou a campanha do prefeito Rogério Rente. Estou errado, Ninho? Não, com relação à iluminação pública, e não obstante essa casa está aprovada, tem valor de mais de 275 mil, continua um serviço precário, ineficiente, e eu já falei, toda matéria que vier para cá, eu não vou mais aprovar, eu vou me abster. Eu não vou ficar aqui sendo avalista de prefeito, sendo avalista de secretário, notadamente que eles já aprovaram que não tem palavra, não tem compromisso e não tem respeito por essa casa. Eu não vou, essa casa vai aprovar de qualquer jeito, meu voto não vai fazer diferença, eu sou sempre voto vencido, então eu acredito que eu não vou atrapalhar. Mas eu me recuso a ficar aprovando essas aberturas de crédito e eles fazendo a gente aqui de palhaço. Tem a palavra, vereador, mas seja breve. Não, vamos ser breve. Vamos lá. Eu não falei, vereador, não usei a expressão pessoal ainda. Só para deixar claro mais uma vez, vereador, e foi um combinado em pedido do vereador Jaime,
A gente só vai subir a matéria quando o secretário de obra mandar o orçamento, onde eu e o vereador Lucas conversamos com os responsáveis. A gente só vai subir a matéria para a segunda discussão quando tiver o valor do orçamento para que se possa comprar o caminhão, e aí sim a gente vai emendar para que seja justamente aquele valor empenhado para a compra do caminhão, para que fique aí para poder realizar os atendimentos. Então fica aqui a palavra da comissão, que só vai subir de acordo com o orçamento chegando nessa casa. Respeitando os prazos regimentais, vereador presidente. Não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos, marcando a próxima sessão para quinta-feira.